quero começar esse vídeo contando uma história que eu presenciei. Quando a gente morava em Nova York, nós tínhamos uma cliente que estava com câncer terminal. Previam que ela teria mais um ano de vida, mais ou menos. Então um dia eu cheguei na casa dela e ela me disse que ela tinha ido procurar um xamã brasileiro, porque dizia que ele podia curar doenças que eram incuráveis. É claro que eu não disse nada para ela, mas a chance desse xamã brasileiro curar o câncer dela era próximo de zero. Mas por que não testar? Quando você tem a vida no limite, quando você está para morrer, por que não testar? Que diferença vai fazer? Vai impactar negativamente? Não vai. Tem coisa pior do que a morte nesse caso? Não tem. Depois, algumas semanas depois, ela resolveu fazer uma cirurgia experimental bastante arriscada, que se desse certo, se fosse bem sucedida, essa cirurgia prolongaria a vida dela por mais 2 anos, ou seja, ela poderia viver mais 3 anos. Ela foi para a mesa de cirurgia e deu errado. Ela morreu em 3 semanas. Só que ela aceitou o risco, ela correu o risco. Ela sabia que tinha um risco de dar errado, mas a possibilidade de dar certo e prolongar um pouco mais a vida dela, ela pesou isso e parecia que valia a pena. Eu dou esse exemplo aqui porque ontem o Bolsonaro fez um pronunciamento, mais um pronunciamento agora ele virou figurinha carimbada na televisão, né? Toda semana ele aparece para falar, para dar uma atualização sobre a pandemia. E nesse pronunciamento ele repetiu algo que ele tem dito de maneira bastante frequente sobre a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que é um remédio que tem sido testado para ver se funciona para combater a doença, para combater o coronavírus, tanto isoladamente quanto no coquetel com outros remédios. E o Bolsonaro apresenta esse remédio como se fosse a cura milagrosa para o coronavírus, sendo que a gente não sabe dizer. A questão não é se é ou não é, a gente não sabe ainda. Inclusive, há uma especulação aqui de que o Bolsonaro pegou o coronavírus, porque se vocês se lembram aqui, mais de 20 pessoas da comitiva que foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos visitar o Trump estavam contaminadas. E muita gente acha que o Bolsonaro também se contaminou e que se tratou com cloroquina e por isso que ele fica propagando agora como se fosse uma cura milagrosa. Mas o fato é que a gente não sabe se é ou não é. Porque para poder aprovar uma droga, aprovar um remédio, para que ele possa ser usado como tratamento eficaz contra certas doenças, há um longo processo para isso. Não é do dia para a noite. Você não simplesmente testa em meia dúzia de pacientes e começa a aplicar uma droga em toda a população. Não é assim, é algo que demora meses, muitas vezes anos, para que isso venha a público. E mesmo vale para uma vacina também. Então a gente não sabe a eficácia da cloroquina, a gente não sabe se funciona em todos os casos, ou numa parcela dos casos, ou... A gente não sabe se as pessoas que recuperaram se recuperariam com ou sem o remédio, a gente não sabe. Por outro lado, numa situação de vida ou morte, numa situação na qual a pessoa vai morrer, é a mesma questão da minha cliente lá. Vale a pena se arriscar? Vale a pena se testar? O que é pior do que a morte? Então, o que a gente tem visto aqui, tanto no Brasil quanto em outros países, é que os governos, os ministérios de saúde desses governos, eles estão autorizando a prescrição de hidroxicloroquina ou de cloroquina em alguns casos, como teste, na verdade. Porque além disso também tem pessoas testando esse remédio em ambientes controlados. Mas, em caso de vida ou morte, e aí? O que vai ser pior? Não usar e morrer ou usar e daí ter uma chance ali, um percentual de poder salvar aquela vida. Mas é importante ressaltar que é experimental o negócio. Embora você tenha Bolsonaro e Trump vendendo como se fosse a cura para isso, como se fosse um remédio altamente eficaz para isso, o fato é que a gente não sabe se é ou não. E quando eles vão lá e dizem isso, na verdade, né, quando eles vão lá e ficam compartilhando notícias sobre isso, o que acontece é um desespero das pessoas de querer ter acesso a esses remédios. Isso me lembra o filme Contágio, que segundo dizem aí é o filme mais preciso para mostrar o que aconteceria numa pandemia. Nesse filme em particular você tem uma doença que é muito mais letal do que o coronavírus, se não me engano morre em torno de 20% das pessoas que se contaminam. E a gente vê nesse filme muita coisa que tem acontecido no mundo hoje. O isolamento social, né, a quarentena, e você vê como a doença é muito mais letal do que o coronavírus, você vê um colapso total da sociedade. E num dos pontos do filme aparece um boato de que certo remédio poderia ser uma cura para a doença. Então há um desespero da população. As pessoas vão para as farmácias, começam a invadir as farmácias, começam a saquear farmácias porque querem ter acesso a esse remédio. Então isso cria uma histeria nas pessoas e uma falsa expectativa naquele momento de que havia uma cura para isso.
Mas como eu disse, no caso da hidroxicloroquina a gente não sabe. A gente simplesmente não sabe dizer aqui. Quando você tem um governante que age de maneira irresponsável, que é como o Bolsonaro procede normalmente, que age de maneira irresponsável, apresentando isso como se fosse uma resposta para esse problema, isso leva a população ao erro. Porque pode ser verdade, mas pode ser falso também. Nesse momento, o que a gente sabe que funciona, a única resposta para evitar morrer de coronavírus é não se contaminar nesse momento, é você ficar em casa. É você se proteger, ficar em isolamento, obedecer às ordens dos governadores, obedecer às ordens dos prefeitos e ficar em casa. Inclusive no pronunciamento, o Bolsonaro aproveita para atacar os governadores também e botar culpa agora nos governadores. Mais uma vez ele vai e se exime da responsabilidade dele, que deveria ser dele, na verdade. Essa decisão de quarentena, de isolamento, essa liderança para poder ultrapassar esse desafio, deveria ser dele. E ele está se eximindo disso, ele está transferindo para os governadores porque ele sabe que depois disso virá uma profunda crise econômica, uma profunda crise, não tenho dúvida disso, uma profunda crise econômica, e daí ele vai poder jogar a culpa nos governadores. Eu, presidente, era contra isso. Se vocês querem encontrar aqui um bode expiatório, Witzel, Dória, ou seja, os meus opositores políticos. Então o Bolsonaro está transferindo a culpa agora para os opositores, ou para os detratores dele. Ele está lavando as mãos, e já fez isso antes também. Ele quer evitar todo o ônus disso agora e colher todos os bônus disso. Porque se o isolamento der certo, se os governadores conseguirem de fato evitar o pior dos cenários, o Bolsonaro colhe também os benefícios disso. E ele se exime ao mesmo tempo dos malefícios da crise econômica. Inclusive ele disse textualmente, eu vou ler para vocês aqui o texto no qual eu falo sobre os governadores. Ele fala o seguinte: sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que brevemente saiamos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver nosso país. E aqui nesse sentido, sobre o isolamento, agradeçam o Pacto Federativo no Brasil. Agradeçam essa autonomia que há. Porque se fosse depender do governo federal agora, vocês estariam nas ruas agora se contaminando. E no Brasil teria muitos mais casos do que já tem e do que terá no futuro. Então, se haverá menos mortes no Brasil, será porque governadores e prefeitos assumiram essa responsabilidade e estão agora combatendo o vírus do modo como a gente sabe, que é através do isolamento. E é o método que está sendo utilizado em muitos países pelo mundo. Porque, como eu disse, a gente não sabe a eficácia da cloroquina. A gente não sabe. O fato é esse, a gente não sabe se funciona ou não. É preciso mais testes, testes controlados, com mais pessoas, é preciso testes. E ciência, né? Ciência que é algo que o Bolsonaro e os ministros dele desprezam. Ou muitos ministros, pelo menos, né? Como o Weintraub, como a Damares. Ou seja, você tem pessoas que desprezam a ciência lá dentro, junto com o Bolsonaro, e nesse momento o que vai nos salvar será a ciência. A única resposta para a gente agora é o método científico e cientistas trabalhando nessa questão. Se um dia, daqui, sei lá, 1 ano e meio, tivermos uma vacina, não será por causa do Bolsonaro ou por causa do Trump, será por causa de cientistas que estão trabalhando nisso. E se em algum momento se confirmar a eficácia da cloroquina ou de um coquetel de remédios, será porque cientistas fizeram os testes e trabalharam de maneira criteriosa sobre isso e encontraram resultados positivos. Porém, como eu disse, em casos experimentais, talvez valha a pena. Se você está lá morrendo e o médico te diz, olha, a gente pode aplicar um remédio em você aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, você vai morrer. Então vai, põe o remédio aí, vamos ver o que dá. São casos extremos. Como eu falei no começo aqui no caso da nossa cliente, ela testou tudo que ela podia. Ela foi lá e fez uma cirurgia experimental que poderia ter dado certo e prolongado a vida dela, mas deu errado e ela morreu. Só que ela não tinha como saber isso. Foi experimental, ela testou, ela arriscou com a vida dela, sabendo que a vida dela estava já em perigo, sabendo que ela tinha um prazo bastante curto de vida ainda. E sobre a questão econômica posterior, é importante ressaltar aqui também que o Brasil não está sozinho nisso. O Brasil vai passar por uma crise econômica profunda, vai passar. Será inevitável isso. O prejuízo econômico já é enorme, tanto para pequenos, médios e grandes empresários, para o trabalhador já é enorme. Começaram agora a cadastrar os brasileiros para poder receber a renda básica emergencial. Então, se você se enquadrar nisso, já é possível fazer a inscrição no app fornecido pelo governo. Vale lembrar também que essa renda emergencial ela foi votada pelo Congresso, foi uma decisão dos parlamentares, não foi decisão do governo, embora esteja a cargo deles implementar isso. Então, se você pudesse encaixar nisso, já vá buscar ajuda, porque será essencial para muita gente sobreviver. Mas a crise econômica será profunda, sem dúvida nenhuma, gente.
Só que o Brasil não está sozinho nisso. Muitos países do mundo, ou o mundo inteiro, passará por isso. O fato é que todo mundo está agora na mesma situação. Eu não sei se você já teve essa sensação antes, né? Esse tipo de sensação egoísta, na verdade, de você estar na merda e você olhar para o lado e ver seu vizinho na merda também e você se contentar porque você não está sozinho nisso. Então pense nessa lógica. O Brasil não está sozinho. O Brasil vai entrar numa crise profunda, uma crise econômica inevitável. É inevitável. Com isolamento ou sem isolamento. Porque com isolamento, mais pessoas vão se salvar, menos pessoas vão morrer no final. Sem isolamento, mais pessoas vão morrer. Nos dois casos, levaria a uma crise econômica, de maior ou menor grau. Mas praticamente todos os países do mundo agora estão na mesma situação. Nós aqui na Espanha estamos isolados agora, tudo fechado, comércio fechado, tudo fechado. E todos estão sofrendo agora com isso. Então, se serve de consolo para você aí, não é você apenas que está com dificuldades no Brasil. Todos no mundo inteiro estão com dificuldades. Você tem quase 4 bilhões de pessoas em quarentena agora. Então você terá impacto econômico profundo nos Estados Unidos, aqui na Europa, na Ásia. Todos nós estamos agora assistindo a um colapso econômico que será muito profundo. Eu vi ontem uma reportagem dizendo que pode ser equivalente à Grande Depressão dos anos 30. Então pode ser algo muito profundo mesmo, e mais uma vez a gente vai necessitar agora de uma redefinição, uma nova compreensão sobre o papel do capitalismo e como os governos devem atuar agora para proteger os cidadãos. Talvez mais uma vez entre na moda uma política de bem-estar social para proteger os cidadãos. Como eu disse para vocês aqui, eles estão pensando aqui na Espanha numa renda básica permanente, não apenas emergencial. Eles possam implementar agora uma renda mensal para todos os espanhóis, para todos os moradores da Espanha. E isso, se acontecer, aqui na Espanha ou em outros países, também deve estar debatendo isso agora, se isso acontecer, isso será um novo modelo trabalhista e um novo modelo de bem-estar social também. Porque aí você sabe que todo mês vai pingar na tua conta ali 500 euros, 600 euros, e assim você tem uma tranquilidade. Num caso como esse, ou num caso de emprego, ou num caso de uma mudança de trabalho para outro, você sabe que você tem ali um mínimo para poder comer no fim do mês. Eu adoraria que essa situação horrível agora que a gente passa, no Brasil servisse também para uma definição de uma renda básica permanente, não apenas emergencial. Que todos os brasileiros pudessem receber 600 reais por mês, 400 reais que fosse, mais um dinheiro básico para que vocês tenham uma segurança, uma garantia. Você que é informal, você que é autônomo, você que é assalariado também, tem uma garantia que num caso como esse, num caso extremo, como a pandemia, você tem uma garantia. É claro que a pergunta que surge é quem paga a conta? E você tem nesse momento vários economistas debatendo isso. Quem paga a conta? Alguém paga a conta, mas você tem saídas para isso. E muita gente boa na economia está debatendo esse assunto agora. Eu não sou economista, não vou me arriscar aqui a dar respostas, mas você tem, por exemplo, a Mônica De Bolle, que está debatendo isso no canal dela no YouTube. Você tem o Eduardo Moreira, você tem muita gente que está agora propondo alternativas para isso, e isso poderia, de fato, virar uma medida permanente. Mas, como eu disse, a crise que virá depois será profunda. Não se engane, muita empresa vai quebrar, muita gente vai ser demitida, e é um cenário horroroso, mas ainda é um cenário menos horroroso do que morrer. Passar por uma crise econômica, o brasileiro está escolado já, gente. Quem nasceu nos anos 80, como eu, viu cenários apocalípticos econômicos. Inflação, hiperinflação. A gente ultrapassa isso, a gente supera isso. Vê o buraco chegando, afunda e depois sai. Tem saídas para isso, mas para a morte não tem saída. Morreu, acabou. Ninguém vai ressuscitar depois. Então, nesse momento, a primeira etapa é cuidar das vidas humanas. E depois a gente vai ultrapassar os desafios econômicos que vierem. Que serão grandes, não vou negar que serão grandes, e não apenas no Brasil, como eu disse aqui, se serve de consolo, a Espanha vai se ferrar, Portugal vai se ferrar, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, todos nós vamos nos ferrar juntos, e vamos ultrapassar isso juntos. E para isso é preciso que economistas, sociólogos, pensadores, políticos tragam alternativas para a gente poder superar isso da melhor maneira possível. Para que a gente possa pensar no novo modelo depois disso. Então, para resumir esse vídeo aqui, tem dois aspectos. De um lado, você tem o Bolsonaro propondo uma cura milagrosa que não existe por enquanto. A única solução para a pandemia é ficar em casa. É isolamento social. É o que a gente tem de resposta agora. O resto é teste, especulação, hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Os cientistas vão testar agora remédios, vão testar agora curas, vão testar vacinas e uma hora teremos uma resposta para isso e aí sim teremos um tratamento eficaz para o coronavírus. Por enquanto não temos. E o segundo aspecto,
que é a preocupação do Bolsonaro, porque ele sabe que uma crise profunda vai afetar as chances de reeleição dele. Terá uma crise profunda. Terá. Alguns falam que será uma grande depressão, que será uma crise como de 29. E global, né? Global. Com todos os países no mesmo buraco. Mas a gente vai superar isso também. Quando a gente pensa nesse tipo de cenário apocalíptico, né, nesse tipo de cenário catastrófico, eu gosto de pensar no Japão e na Alemanha. Dois países que acabaram a Segunda Guerra Mundial completamente devastados. Devastados. Cidades inteiras foram derrubadas por bombardeios pela guerra. Foram países que acabaram na ruína completa. Devastados. A gente no Brasil, que nunca teve guerra, a gente não tem noção do que é isso. Foram países devastados completamente. E eles se reergueram. É claro que foi difícil, claro que muita gente sofreu tremendamente, mas se reergueram. Japão e Alemanha hoje são modelos de países. Se reergueram. Então, a história não acaba, gente. A história não termina. Vai ter um momento como esse agora e depois as coisas voltam ao normal. Mas como eu disse, a vida humana não tem volta. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Você pode acreditar em céu, você pode acreditar que tem vida após a morte, tem reencarnação. Eu acredito que não tem nada, mas morreu, acabou. Não tem mais. Então é importante que a gente proteja a vida humana agora. Porque isso não tem volta. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas duas questões aqui que eu apresentei, né? O cenário da droga, né? Do remédio, da cloroquina que o Bolsonaro apresenta como se fosse a solução para todos os problemas. Ele e o Trump fazem isso. O que você pensa sobre essa posição dele nesse caso? Contrariando o Mandetta, o ministro da Saúde. E também sobre a crise econômica que virá depois aqui. O que vocês enxergam nesse cenário aqui? O que te preocupa mais? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.